A mão de Fábio Mendonça tremeu ao girar a maçaneta. Ele não sabia, mas os próximos 3 segundos mudariam 3 vidas para sempre. A porta se abriu. Tatiana Carvalho, a CEO mais temida do ecossistema de startups brasileiro, estava ali, vulnerável, exposta, com os olhos arregalados de surpresa. Mas não foi o constrangimento que os paralisou. Foi o reconhecimento instantâneo de algo que ambos pensavam ter morrido dentro deles. A possibilidade de não estar mais sozinho. Antes que você julgue o que aconteceu a seguir, deixe-me te contar a história completa. Porque nada, absolutamente nada, foi como parecia. E antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. Fábio Mendonça nunca gostou de imprevistos. Aos 35 anos, sua vida era regida por planilhas, alarmes sincronizados e rotinas inquebráveis. Tinha que ser assim. Lucas, seu filho de 7 anos, dependia dessa previsibilidade como outros dependem do ar. Uma mudança no café da manhã, um caminho diferente para a escola, uma cor de roupa inesperada. Qualquer desvio podia transformar um dia tranquilo em horas de crise sensorial que deixavam o menino exausto e Fábio com o coração partido. Por isso, quando a convocação para o retiro executivo obrigatório da EduTech Brasil chegou, Fábio sentiu o estômago revirar. 3 dias em Campos do Jordão. 3 dias longe de Lucas. 3 dias de atividades de integração e alinhamento estratégico, que para ele significavam apenas ansiedade multiplicada. Você precisa ir, Camila havia dito, empurrando os óculos para cima do nariz enquanto corrigia provas na mesa da cozinha dele. Camila Rodrigues era professora de educação especial, amiga de faculdade de Fábio, e a única pessoa além dele autorizada a buscar Lucas na escola. Ela conhecera Beatriz, estivera no casamento deles, segurava a mão de Fábio no velório. Lucas vai ficar bem comigo. 3 dias. Ele sobrevive. Você sobrevive. E convenhamos, você não pode dar mais uma desculpa para não ir. A Tatiana já deve ter notado. Tatiana Carvalho. Só de ouvir o nome, Fábio sentia uma mistura estranha de admiração e desconforto. A CEO da EduTech era uma lenda no mercado de startups brasileiras. Aos 36 anos, ela havia construído, perdido e reconstruído impérios digitais. Chamavam-na de a Fênix, não apenas pela capacidade de ressurgir, mas também pelo rastro de cinzas que deixava para trás quando algo ou alguém atrapalhava sua visão. Fábio a via de longe nas reuniões gerais, Tatiana sempre impecável, com seus ternos sob medida e uma postura que não permitia contestação. Ele trabalhava com logística, ela com estratégia, universos que raramente se cruzavam na hierarquia da empresa. E Fábio preferia assim. Mulheres como Tatiana Carvalho não tinham espaço para as complicações da vida de um pai solteiro que saía correndo às 17 em ponto para buscar o filho na terapia ocupacional. Mas ali estava ele, numa sexta-feira chuvosa de julho, subindo a serra em um ônibus fretado cheio de colegas animados com a perspectiva de 3 dias sem filhos, sem cônjuges, sem responsabilidades. Fábio fingia ler relatórios no tablet, enquanto checava compulsivamente o celular. Camila já havia mandado 4 fotos. Lucas tomando café, Lucas com a mochila pronta, Lucas acenando para a câmera com aquele sorriso meio torto que derretia o coração do pai. Vai ficar tudo bem, ela escreveu na última mensagem. Fábio queria acreditar. O Resort Serra Vista era uma construção dos anos 1940, charmosa e nostálgica, com lareiras de pedra, assoalhos que rangiam e uma receptividade rústica que contrastava com a modernidade da EduTech. Fábio pegou sua chave, quarto 14B, e arrastou a mala pelo corredor do primeiro andar, evitando o elevador minúsculo que levava apenas 3 pessoas por vez. O corredor tinha aquele cheiro de madeira velha e lavanda. As placas das portas estavam desbotadas, com números pintados à mão que o tempo tornara quase ilegíveis. Fábio parou em frente ao que parecia ser o número correto, inseriu a chave eletrônica, uma adição moderna ao hotel antigo,
e ouviu o clique reconfortante da trava se abrindo. Ele empurrou a porta, e o tempo congelou. Tatiana Carvalho estava de costas para ele, em frente ao espelho de corpo inteiro, vestindo apenas um top esportivo preto e calça legging. Ela havia acabado de tirar a blusa de corrida suada, e Fábio viu, no reflexo nítido, o exato momento em que os olhos dela encontraram os dele. Não foi o corpo dela que o paralisou, embora houvesse uma beleza crua e atlética na cena. Foi a expressão. Tatiana Carvalho, a mulher que enfrentava investidores bilionários sem pestanejar, que demitira um diretor em plena reunião de conselho, que dera entrevistas para a Forbes sem demonstrar um pingo de nervosismo, estava ali com os olhos arregalados e completamente vulnerável. E havia algo mais. No ombro esquerdo dela, visível no reflexo, uma cicatriz irregular se estendia do ombro até a omoplata. Marcas de queimadura antigas, do tipo que conta histórias que ninguém quer ouvir. Senhor Mendonça. A voz dela saiu num sussurro rouco. Fábio sentiu o sangue subir para o rosto com força suficiente para deixá-lo tonto. Desculpa, a porta. Ele tropeçou nas próprias palavras, deu um passo para trás, bateu o ombro no batente. Desculpa, a chave, o número, eu não... Tatiana agarrou uma toalha da cama e cobriu os ombros, mas não se virou. Os olhos deles ainda estavam conectados pelo espelho. E por um segundo, apenas um segundo impossível e eterno, algo passou entre eles. Não era apenas constrangimento, era reconhecimento. Como se duas pessoas que viviam em ilhas separadas de solidão tivessem, por acidente, avistado a fumaça do fogo uma da outra. Saia, ela disse, mas a voz não tinha a frieza que Fábio esperava. Tinha algo quebrado nela. Ele saiu, cambaleando para o corredor, puxando a porta com força. O coração batia tão alto que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. As mãos tremiam. Olhou para a chave eletrônica, 14B. Olhou para a placa da porta que acabara de sair. O número estava tão desbotado que podia ser 14B ou 14D. Ele havia entrado no quarto errado, ou no correto. Não importava mais. O que importava é que acabara de invadir a privacidade da CEO da empresa. E pior, muito pior, era o fato de que a imagem dela, vulnerável e exposta, estava gravada na mente dele com uma intensidade que o assustava. Não era desejo. Ou pelo menos não era só desejo. Era algo mais profundo e mais perigoso. Era reconhecimento de dor compartilhada. Fábio encontrou seu quarto verdadeiro 3 portas adiante. Trancou-se lá dentro, sentou-se na beirada da cama e colocou a cabeça entre as mãos. Precisava se acalmar. Precisava pensar racionalmente. Amanhã ele se desculparia formalmente, explicaria o engano e talvez, apenas talvez, ela não o demitisse na hora. Seu celular vibrou. Uma mensagem no grupo de WhatsApp, EduTech, Retiro 2024. Era Júlio, o estagiário de marketing, sempre com o celular na mão. Gente, alguém viu o Fábio saindo correndo do quarto da Tatiana agora? O estômago de Fábio despencou. Outras mensagens começaram a surgir. Oi! Sério isso? KKK, o Fábio? O cara mais certinho da empresa? Alguém tem foto? Que plot twist! Fábio jogou o celular na cama como se estivesse queimando. Não. Isso não estava acontecendo. Ele não era esse tipo de pessoa. Ele não era o tipo de homem que... Ele tinha um filho. Tinha responsabilidades. Tinha uma rotina a seguir. Uma vida estruturada cuidadosamente para nunca, jamais, incluir esse tipo de complicação. 3 batidas firmes na porta o fizeram pular. O sangue gelou. Seria ela? Vindo confrontá-lo? Ameaçá-lo? Demiti-lo pessoalmente? Fábio abriu a porta devagar. Era Rodrigo, do RH, com sua prancheta eterna e expressão eternamente neutra. Mendonça, boa tarde. Só passando para confirmar, houve um problema com a distribuição dos quartos. Aparentemente o sistema duplicou algumas chaves.
a senhora Carvalho reportou que sua chave abriu o quarto dela por engano. Foi um acidente, Fábio disse rápido demais. Eu não sabia. O número estava apagado. Eu pensei que era meu quarto. Eu não vi nada. Quer dizer, eu vi, mas não foi intencional. Eu só abri a porta e... Está tudo certo, Mendonça. Rodrigo o interrompeu, mas havia algo no olhar dele. Curiosidade. Talvez até divertimento. Essas coisas acontecem. Só estou documentando para o hotel. Você terá algum problema em trabalhar normalmente com a senhora Carvalho durante o retiro? A pergunta era carregada. Fábio sentiu a armadilha. Nenhum problema, ele respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Ótimo. Jantar às 19h no salão principal. Presença obrigatória. Rodrigo fez uma anotação na prancheta e foi embora, deixando Fábio sozinho com seus pensamentos em espiral. Ele se jogou na cama e olhou para o teto de madeira. Lucas estaria jantando agora. Camila fazia aquele macarrão com molho branco que ele gostava, cortado em pedaços pequenos e uniformes, servido no prato azul, nunca no vermelho. Fábio fechou os olhos e tentou se concentrar nisso, na rotina, na previsibilidade, no seguro. Mas a imagem continuava voltando. Tatiana no espelho. Aqueles olhos. Aquela cicatriz. Aquela expressão de alguém que havia construído muros tão altos ao redor de si mesma que até ela esquecera como era ser vista de verdade. Fábio conhecia essa expressão. Ele a via no espelho toda manhã. O jantar foi uma tortura silenciosa. O salão principal do resort estava decorado com bandeirolas da EduTech e mesas redondas que forçavam interação. Fábio sentou-se estrategicamente longe da mesa principal, onde Tatiana estava sentada entre membros do conselho e diretores. Ela usava um blazer cinza escuro de gola alta que cobria tudo, até o pescoço. Nenhum centímetro de pele exposta além das mãos e do rosto. Ela não olhou para ele uma única vez durante a apresentação de boas-vindas feita por Marcelo Tavares, o diretor financeiro. Marcelo era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Fábio nunca gostara dele, mas não saberia dizer exatamente por quê. E quero agradecer especialmente a nossa visionária CEO, Tatiana Carvalho, por organizar este retiro essencial para o crescimento da nossa família corporativa. Marcelo dizia, gesticulando amplamente. Havia algo condescendente no tom dele. Sabemos que ela é muito dedicada ao trabalho, talvez dedicada demais. Risadas educadas. Mas esperamos que nesses 3 dias ela também aprenda a relaxar. Fábio viu a mandíbula de Tatiana se apertar. Ela sorriu. Aquele sorriso profissional e vazio, e acenou brevemente. Obrigada, Marcelo. Mal posso esperar para ver todos vocês se dedicarem com a mesma intensidade aos workshops de amanhã. A resposta foi rápida, afiada e eficiente. Marcelo riu, mas seus olhos não estavam rindo. Depois do jantar, Fábio tentou desaparecer discretamente, mas foi interceptado por Valéria, a coordenadora de conteúdo. Uma mulher animada de 40 anos que adorava fofoca. Então, Fábio... O boato é verdade? Que boato? Você, Tatiana, o quarto. Valéria baixou a voz como se estivesse compartilhando segredo de Estado. Todo mundo está falando. Foi um mal-entendido, Fábio disse, tentando manter a voz neutra. A chave abriu o quarto errado. Só isso. Claro, claro. Valéria deu um sorriso cúmplice. Mas confessa, você viu alguma coisa? Com licença. Fábio afastou-se antes que respondesse de um jeito que se arrependeria. Ele passou pelo deck externo a caminho do quarto. Campos do Jordão estava gelado em julho, e a respiração saía em nuvens brancas. Fábio parou para olhar as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. Pegou o celular e mandou mensagem para Camila. Lucas já dormiu? A resposta veio quase instantaneamente. À meia hora, leu 3 livros sobre pterossauros e perguntou se você ia trazer pedras da montanha. Prometi que sim. Agora relaxa e tenta aproveitar. Fábio sorriu pela primeira vez no dia. Lucas e suas pedras.
O menino tinha uma coleção catalogada por cor, tamanho e interesse científico. Um termo que ele havia aprendido assistindo a documentários e agora usava para tudo. Senhor Mendonça. Fábio quase derrubou o celular. Virou-se. Tatiana estava a poucos metros, também usando casaco, os braços cruzados. O rosto dela estava na sombra, mas a voz era clara. Precisamos conversar. Todas as desculpas que Fábio havia preparado mentalmente evaporaram. Ele acenou, incapaz de encontrar palavras. Tatiana deu alguns passos em direção a ele, mas manteve distância. O que aconteceu hoje foi um acidente. Eu sei disso, mas você entende como isso parece, não entende? Eu entendo. E peço desculpas, sinceramente. Não estou pedindo desculpas. Havia impaciência na voz dela. Estou dizendo que precisamos controlar a narrativa. Metade da empresa já acha que temos algum tipo de envolvimento. Eu posso falar com todo mundo, explicar que... Não. Tatiana o interrompeu. Isso só vai piorar. Quanto mais você negar, mais vão acreditar. A melhor estratégia é ignorar completamente. Agir como se nada tivesse acontecido. Fábio concordou, embora soubesse que seria impossível. Você está certa. Houve um silêncio estranho. Tatiana olhou para as montanhas e Fábio aproveitou para realmente vê-la. Sem a armadura do escritório, sem as luzes fluorescentes e salas de reunião, ela parecia menor, mais humana. Ainda havia aquela intensidade nela, mas também cansaço. As cicatrizes, ela disse de repente, fazendo Fábio engasgar. Eu sei que você viu. Eu não estava olhando para Mendonça. A voz dela era suave, mas firme. Você viu. Está tudo bem. Eu só preciso que você não comente com ninguém. Eu nunca faria isso. Tatiana o encarou então. Realmente o encarou. E Fábio viu algo nos olhos dela que o desarmou completamente. Vulnerabilidade, sim, mas também algo parecido com alívio. Como se ela tivesse esperado o julgamento e encontrado outra coisa. Você tem um filho, ela disse. Não era pergunta. Tenho. Lucas, 7 anos. Ouvi falar dele. Gosta de dinossauros. Fábio piscou surpreso. Como você sabe disso? Um sorriso minúsculo apareceu no canto da boca de Tatiana. Você mencionou em uma reunião há 6 meses. Estávamos discutindo o aplicativo de ciências para crianças. Você disse que seu filho seria o testador perfeito porque era obcecado por paleontologia. Fábio não se lembrava de ter dito isso. Mas ela lembrava. A CEO da empresa, que assistia a dezenas de reuniões por semana, lembrava de um comentário casual dele sobre Lucas. Ele adoraria testar. Fábio disse, sem saber o que mais dizer. Vou me lembrar disso. Tatiana deu um passo para trás, como se estivesse encerrando a conversa. Amanhã começam os workshops. Vamos trabalhar juntos em algumas dinâmicas. Vou precisar que você haja normalmente. Pode deixar. E Mendonça? Ela hesitou, como se estivesse prestes a dizer algo importante e depois desistindo. Obrigada. Por não fazer disso algo maior do que foi. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, desaparecendo pela porta do salão principal. Fábio ficou sozinho no deck gelado, o coração batendo de forma irregular. Havia algo acontecendo ali. Algo que ia além de constrangimento e mal-entendidos. Havia conexão. E isso era mais perigoso do que qualquer fofoca de corredor poderia ser. Porque Fábio Mendonça havia passado 4 anos construindo uma vida à prova de complicações. E Tatiana Carvalho era a definição viva de complicação. Ele voltou para o quarto, trancou a porta e ligou para Camila. Lucas está bem? Foi a primeira coisa que perguntou. Está dormindo que nem um anjo. E você? Como está o retiro do inferno? Fábio deitou-se na cama e olhou para o teto. Complicado. Complicado como? Não sei explicar ainda, mas... complicado. Camila ficou em silêncio por um momento. Fábio, você está bem? De verdade? Estou. Acho que sim. Ele suspirou. Só queria que já fosse domingo. Faltam 2 dias. Você consegue. E quando voltar, a gente faz panquecas de dinossauro e você me conta tudo. Fábio sorriu.
Obrigado, Cá, por tudo. É para isso que servem as irmãs que a vida escolhe pra gente. Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Agora dorme. Amanhã é outro dia. Mas quando Fábio desligou e fechou os olhos, tudo o que via era Tatiana no espelho. Aqueles olhos, aquelas cicatrizes, aquele momento de reconhecimento entre duas pessoas que haviam se convencido de que estavam bem sozinhas. E pela primeira vez em 4 anos, Fábio Mendonça se perguntou se estava mesmo. A manhã seguinte trouxe uma neblina densa que cobria Campos do Jordão como um cobertor cinza. Fábio acordou às 5h30. O relógio biológico não entendia de fins de semana ou retiros corporativos. Checou o celular. 3 mensagens de Camila com fotos de Lucas ainda dormindo. Um braço jogado para fora da cama, cercado por livros ilustrados de dinossauros. Ele pediu para dormir com você por perto, dizia a mensagem mais recente. Coloquei aquela sua camisa xadrez que ele gosta. Funcionou. Fábio sentiu o peito apertar. 2 dias ainda. Conseguiria sobreviver 2 dias. O café da manhã estava servido em um salão com janelas amplas que davam para o nada. A neblina engolia tudo. Fábio pegou o café preto, pão na chapa, e sentou-se em uma mesa de canto, esperando passar despercebido. Não funcionou. Bom dia, Mendonça. Júlio, o estagiário de 23 anos, apareceu com uma bandeja cheia e um sorriso que prometia problemas. Posso sentar? Antes que Fábio pudesse responder, Júlio já estava se acomodando. Cara, que loucura ontem, né? O pessoal não para de falar. Você virou celebridade. Foi um mal-entendido, Fábio disse pela 10ª vez em 12 horas. Claro, mas convenhamos que mal-entendido. Júlio abaixou a voz, olhando ao redor conspiratoriamente. A Tatiana Carvalho, mano. A mulher mais inacessível da empresa. Dizem que ela já recusou jantar com investidores bilionários. E você... Bem, você acidentalmente... Júlio. A voz de Fábio saiu mais dura do que pretendia. Não aconteceu nada. E eu agradeceria se você parasse de espalhar essa história. O sorriso de Júlio vacilou. Relaxa, velho. É só fofoca de corredor. Ninguém leva a sério. Mas levavam. Fábio podia sentir os olhares quando entrou no primeiro workshop do dia. A sala de conferências do resort tinha sido transformada em um espaço de dinâmicas colaborativas. Mesas redondas, post-its coloridos, canetas hidrocor. Tatiana estava na frente, vestindo calças pretas e blusa branca de mangas compridas, o cabelo preso em um coque impecável. Bom dia a todos, ela começou, a voz firme e profissional. Hoje vamos trabalhar em equipes para resolver um desafio real da EduTech. Vocês serão divididos em grupos de 5. Cada grupo terá um líder designado. Fábio rezou silenciosamente para não ser colocado no grupo dela. O universo não estava ouvindo. Grupo 3. Fábio Mendonça, como líder. Valéria Santos, Júlio Ramos, Ana Paula Costa e Roberto Fernandes. Os olhares se multiplicaram. Sussurros discretos. Fábio manteve a expressão neutra, enquanto seu grupo se reunia em uma das mesas. Tatiana circulava pela sala, parando em cada grupo para explicar o desafio. Quando chegou à mesa de Fábio, ela não fez contato visual. Seu grupo ficará responsável por criar uma estratégia de retenção para o aplicativo de ciências do ensino fundamental. Vocês têm 3 horas. Apresentação de resultados antes do almoço. Entendido, Fábio disse. Tatiana já estava se movendo para o próximo grupo quando Ana Paula, a coordenadora de design, levantou a mão. Tatiana, podemos ter acesso aos dados de uso do aplicativo? Vou liberar para todos os grupos. Pela primeira vez, Tatiana olhou diretamente para Fábio. Foi rápido, não mais que 2 segundos, mas havia algo ali. Uma pergunta não formulada. Fábio acenou brevemente. Ela seguiu em frente. As 3 horas seguintes foram intensas. Valéria tinha ideias criativas, mas pouco práticas. Júlio era entusiasmado, mas desorganizado. Roberto, do financeiro, só se preocupava com custos. Ana Paula era perfeccionista ao extremo.
Fábio se viu fazendo o que sempre fazia, organizando o caos, mediando conflitos, mantendo todos focados. E se adicionássemos gamificação? Valéria sugeriu pela 5ª vez. Já existe gamificação, Ana Paula respondeu com paciência esgotada. O problema é retenção de longo prazo, não engajamento inicial. Pessoal, Fábio interrompeu. Vamos olhar os dados. Onde exatamente as crianças estão abandonando o app? Roberto girou o laptop para mostrar os gráficos. 3ª semana de uso. Consistentemente. Independente da idade. Por quê? Fábio perguntou mais para si mesmo. Pensou em Lucas. Lucas que tinha rotinas, que precisava de previsibilidade, mas também de variedade dentro dessa estrutura. Talvez porque não há conexão emocional depois do inicial. É só conteúdo. Como assim? Ana Paula se inclinou para a frente. Uma criança começa o app animada. Novo, diferente, divertido. Mas depois de 3 semanas, vira obrigação, como lição de casa, porque não tem história. História? Júlio franziu a testa. Fábio estava pensando em voz alta agora. Lucas, meu filho, ele absorve tudo sobre dinossauros. Não porque alguém manda, mas porque ele criou uma narrativa. Ele é um paleontólogo na mente dele. Cada novo fato é uma descoberta na expedição dele. E se o app fizesse isso? Transformasse cada criança no protagonista de sua própria jornada científica? Ana Paula começou a anotar freneticamente. Personalização narrativa. A criança escolhe seu papel. Astronauta, biólogo marinho, químico. O conteúdo se adapta, mas dentro dessa história pessoal. E a progressão é visual. Valéria acrescentou animada agora. Como um mapa de aventura. Você vê onde esteve, onde está, onde pode ir. Roberto estava calculando. Isso aumentaria o custo de desenvolvimento, mas se aumentar retenção em 20%, o grupo entrou em fluxo. Ideias se conectavam, a estratégia tomava forma. Fábio coordenava, anotava, estruturava. Quando Tatiana passou pela mesa 20 minutos depois, ela parou. Como está o progresso? Bem, Fábio respondeu. Estamos trabalhando em uma abordagem de personalização narrativa para criar conexão emocional de longo prazo. Algo mudou na expressão de Tatiana. Interesse genuíno. Explique, Fábio explicou. Ela ouvia, realmente ouvia, fazendo perguntas que mostravam que estava 3 passos à frente, já vendo implicações e possibilidades. O resto do grupo observava a troca, e Fábio se deu conta de que aquilo parecia íntimo demais. Tatiana também percebeu, porque recuou. Continuem, ela disse, já se afastando. Bom trabalho. Mas quando Fábio olhou para cima 15 minutos depois, pegou Tatiana observando seu grupo do outro lado da sala. Ela desviou o olhar rapidamente. A apresentação antes do almoço foi um sucesso. 3 dos 5 grupos do board votaram na estratégia deles como a mais inovadora. Marcelo Tavares, o diretor financeiro, foi a exceção. É criativo, ele disse, o tom deixando claro que não era elogio, mas arriscado. Estamos falando de refazer toda a arquitetura do aplicativo baseado em... O quê? Observações anedóticas sobre o filho de alguém? Fábio sentiu as orelhas queimarem. Mas antes que respondesse, Tatiana interveio. Marcelo, as melhores inovações da EduTech vieram de insights sobre comportamento real de usuários. Dados mostram o que acontece. Observação mostra o porquê. Vou considerar essa estratégia seriamente. Marcelo sorriu, mas não com os olhos. Claro, Tatiana, você é a CEO. Havia veneno naquelas palavras. Fábio não foi o único a notar. O almoço foi servido em estilo buffet. Fábio pegou seu prato e procurou um lugar tranquilo no deck externo. Apesar do frio, precisava de ar, de espaço, de silêncio para processar a manhã. Fugindo? Ele virou-se. Tatiana estava parada na porta do deck, segurando uma xícara de café sem prato de comida. Só precisando de um momento, Fábio disse.
Ela acenou, como se entendesse perfeitamente. Ficou ali parada, olhando para as montanhas que a neblina revelava em pedaços. Fábio não sabia se deveria ir embora ou ficar. Acabou ficando. Sua ideia foi boa, Tatiana disse depois de um minuto de silêncio. A da personalização narrativa. Obrigado. Você pensou no seu filho quando desenvolveu. Não era pergunta. Sim. Lucas Ele me ensina muito sobre como a mente funciona. Sobre o que prende atenção e o que perde significado. Ele tem autismo, Tatiana disse novamente não perguntando. Fábio ficou imóvel. Como você sabe disso? Sua ficha de RH. Você listou como informação relevante para emergências. Ela finalmente olhou para ele. Leio as fichas de todos os funcionários. Algumas eu memorizo. Por quê? Tatiana tomou um gole de café. Porque pessoas são mais do que suas funções. E porque... Ela hesitou, algo raro para ela. Porque eu também fui uma criança diferente, que não entendia códigos sociais, que precisava de estrutura, mas também de espaço para pensar diferente. Fábio a olhou com atenção renovada. Você pesquisou sobre autismo. Li 3 artigos ontem à noite. Estudos sobre processamento sensorial, necessidade de rotina, hiperfoco em interesses específicos. Ela deu um sorriso pequeno, quase envergonhado. Sei que 3 artigos não me tornam especialista, mas me fizeram entender por que sua ideia funcionaria. Crianças neurodivergentes precisam de estrutura, sim, mas também de autonomia dentro dessa estrutura. Uma narrativa pessoal dá isso. Fábio não soube o que dizer. Ninguém além de Camila e dos terapeutas, havia tomado a iniciativa de entender Lucas sem que ele pedisse. E Tatiana havia feito isso sozinha, por conta própria, lendo estudos tarde da noite. Obrigado, ele finalmente disse, a voz mais grossa do que pretendia. Não precisa agradecer. Foi interesse próprio. Seu filho pode ser um testador valioso para o novo design. Mas havia algo mais suave na voz dela. Algo menos transacional. O celular de Tatiana vibrou. Ela olhou a tela e toda a cor sumiu de seu rosto. Você está bem? Fábio perguntou, dando um passo em direção a ela. Estou. A resposta foi automática, mas a mão que segurava o celular tremia. Com licença. Ela entrou no resort apressadamente, deixando a xícara de café abandonada na mesa do deck. Fábio ficou ali, confuso e preocupado. Aquela reação não era normal. Não para Tatiana Carvalho, que enfrentava crises corporativas com a calma de quem discute o clima. O resto do dia passou em outros workshops. Fábio participou mecanicamente, a mente dividida entre preocupação com Lucas em casa e com aquele momento estranho no deck. Tatiana estava diferente pelo resto da tarde. Presente, funcional, mas com uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Quando o último workshop terminou às 18h, Fábio voltou para o quarto e ligou para Camila. Como ele está? Fábio, ele está perfeito. Literalmente perfeito. Acabamos de voltar do parque. Ele encontrou uma pedra com cristais e quase teve um surto de felicidade. Camila riu. Está no banho agora cantando a música do documentário de dinossauros. Fábio sorriu, o peito finalmente relaxando. Obrigado, Ká. De verdade. Para de agradecer e me conta. Como foi o dia? Menos constrangedor que ontem? Fábio deitou na cama, olhando para o teto. Diferente. Trabalhei diretamente com a Tatiana em um projeto. E? E ela pesquisou sobre autismo, para entender melhor o Lucas, sem eu pedir. Houve uma pausa do outro lado. Sério? Sério. Fábio. A voz de Camila ficou cautelosa. Você sabe que isso é incomum, né? Eu sei. E você sabe que a forma como você está falando sobre ela agora é diferente de como você fala sobre qualquer outra pessoa do trabalho. Fábio fechou os olhos. Eu sei disso também. Só, toma cuidado. Não com ela necessariamente, mas com você. Você passou 4 anos se protegendo. E está tudo bem. Mas se você vai abrir essa porta... Já abri a porta errada uma vez. Fábio tentou brincar.
Literalmente. Camila não riu. Exatamente. E agora? Fábio não tinha resposta. O jantar daquela noite foi mais informal, churrasco no deck coberto, com aquecedores estrategicamente posicionados. Fábio pegou sua comida e procurou um canto, mas Valéria o puxou para a mesa dela, já cheia de gente do workshop. Vem, vem, estamos comemorando a vitória. Ana Paula levantou um copo de vinho. Ao melhor líder de equipe. E a ideia do século. Foi trabalho de todos, Fábio disse, mas aceitou o brinde. A conversa fluía, sobre trabalho, sobre a empresa, sobre planos futuros. Fábio participava pela metade, os olhos vagando pelo deck. Tatiana estava em uma mesa mais afastada, ao lado de membros do board. Ela ria de algo que alguém disse, mas o riso não alcançava os olhos. Ela é fascinante, né? Valéria disse baixo, seguindo o olhar de Fábio. Quem? Por favor. Valéria riu. A Tatiana. Todo mundo acha. Essa mulher construiu um império do zero. 2 vezes, depois de perder tudo. 2 vezes? Fábio perguntou, interessado apesar de si mesmo. Você não sabe a história? Valéria se inclinou, sempre pronta para uma boa narrativa. A primeira startup dela faliu quando ela tinha 28. Produto bom, mas timing ruim. Ela perdeu tudo, incluindo o noivo. Ele vazou quando o dinheiro acabou. Ana Paula acrescentou. A segunda tentativa foi pior. Sócio roubou propriedade intelectual e vendeu para concorrente. Ela ficou com as dívidas e a reputação manchada. E mesmo assim ela recomeçou. Roberto completou. A EduTech foi a terceira. E dessa vez, ela não confiou em ninguém. É sócia única. Controla tudo. Fábio olhou para Tatiana com novos olhos. Ela havia perdido tudo. Não uma, mas 2 vezes. Fora traída por alguém que amava e por alguém em quem confiava profissionalmente. E ainda assim seguiu em frente. Sozinha. Dizem que ela não namora ninguém há anos. Valéria sussurrou. Workaholic total. A empresa é tudo para ela. Ou talvez, Ana Paula disse pensativa, ela só não encontrou alguém que valesse o risco de confiar de novo. As palavras ficaram com Fábio pelo resto da noite. Depois do jantar, ele saiu para caminhar pelos jardins do resort. A neblina havia diminuído, revelando um céu estrelado surpreendentemente claro. Fábio parou perto de um mirante que dava para o vale, perdido em pensamentos sobre portas erradas, segundas chances e pessoas que constroem muros para se proteger. Lindo, não é? Ele não se assustou dessa vez. Reconheceu a voz imediatamente. Tatiana estava a alguns metros atrás, usando um casaco longo e pesado, as mãos nos bolsos. Muito, ele respondeu. Ela se aproximou, ficando ao lado dele no mirante. Ficaram em silêncio por um tempo, só observando as luzes distantes do vale. Aquela ligação, Tatiana disse de repente. Antes, no deck. Você percebeu? Percebi que te deixou abalada. Era minha mãe. As palavras saíram duras, cada sílaba uma pedra. Ou melhor, a mulher que me deu a luz e me abandonou quando eu tinha 5 anos. Fábio virou-se para olhá-la. Tatiana continuava olhando para o vale. Ela me deixou com minha avó em Paraisópolis e desapareceu. 31 anos. Nenhum contato. E ontem, do nada, uma mensagem. Precisamos conversar. Como se tivéssemos conversado semana passada. O que ela quer? Não sei. Bloqueei o número. Tatiana finalmente o encarou, mas me desestabilizou. Porque uma parte de mim, uma parte pequena e patética, ainda quer saber por quê. Por que ela foi embora? Por que eu não fui suficiente? Tatiana. Fábio começou, mas ela levantou a mão. Não. Não preciso de reasseguramento. Sei racionalmente que não foi sobre mim. Mas... Ela respirou fundo. Você perde pessoas, desenvolve estratégias. Eu desenvolvi a estratégia de nunca mais precisar de ninguém. Funcionou bem até agora. Fábio entendeu perfeitamente. Eu fiz o contrário. Depois que Beatriz morreu, minha estratégia foi me tornar completamente previsível. Controlar tudo que eu pudesse controlar. Porque não consegui controlar aquele acidente. Não consegui salvá-la.
Ela estava dirigindo? Estava. Chovendo. Caminhão perdeu o controle na marginal. Morreu no impacto. As palavras saíam mais fáceis com os anos, mas ainda doíam. Lucas tinha 3 anos. Não entendia. Ainda não entende completamente. Só sabe que a mãe foi para o céu e não volta. Você tem feito um bom trabalho com ele, Tatiana disse suavemente. Isso é óbvio. Tenho tentado, mas às vezes me pergunto se estou fazendo certo, se não estou sendo protetor demais, se ele precisa de mais do que eu consigo dar sozinho. Ninguém faz tudo sozinho, Tatiana disse, nem quando pensa que sim. Eles ficaram em silêncio novamente. Mas era diferente agora, menos desconfortável, mais conectado. Posso te perguntar uma coisa? Fábio disse. Pode. As cicatrizes. Você não precisa responder, mas... Minha mãe. A voz de Tatiana era plana. Brigando com um namorado. Panela de óleo quente no fogão. Eu estava no caminho. 5 anos. Minha avó me pegou no hospital 3 dias depois e nunca mais me devolveu. Acho que foi a única coisa boa que minha mãe fez por mim, ser tão ruim que alguém melhor teve que intervir. Tatiana, eu não tenho pena de mim mesma. Realmente não. Minha avó foi incrível. Me criou, me educou, me ensinou que eu valia mais que as circunstâncias do meu nascimento. Ela morreu há 5 anos. Deixou a kitnet em Paraisópolis para mim. Ainda tenho. Nunca vendi. Você vai lá? Às vezes, quando preciso lembrar de onde vim e para onde não quero voltar. Ela sorriu, mas era triste. Desculpa. Isso ficou pesado demais. Não, Fábio disse rápido. Não ficou. Obrigado. Por confiar em mim com isso. Tatiana o olhou então, realmente olhou. E Fábio viu naqueles olhos a mesma vulnerabilidade de 2 dias atrás no espelho do quarto. Mas havia algo mais agora. Reconhecimento, aceitação, talvez até esperança. Fábio Mendonça, ela disse devagar, testando o nome na língua. Você é uma pessoa surpreendente. Sou só um pai tentando fazer o melhor para o filho. Não, você é mais que isso. Você é gentil em um mundo que pune gentileza. Você é vulnerável em uma cultura que exige força performática. Você é real. Fábio sentiu algo mudar no ar entre eles. Algo elétrico e inevitável. Tatiana deve ter sentido também, porque deu um passo atrás. Eu deveria ir, ela disse, mas não se moveu. Deveria. Fábio concordou, igualmente imóvel. Eles ficaram assim por mais 10 segundos. Então Tatiana virou-se e caminhou de volta para o resort, deixando Fábio sozinho no mirante com o coração batendo rápido demais e a mente cheia de perguntas que não deveria estar fazendo. Quando voltou para o quarto, havia uma notificação no celular. E-mail corporativo. Assunto: projeto especial, confidencial. Remetente: Tatiana Carvalho. Fábio abriu com dedos trêmulos. Senhor Mendonça, após análise da apresentação de hoje e discussão com o board, decidi implementar a estratégia de personalização narrativa para nosso aplicativo de ciências. É um projeto ambicioso que exigirá desenvolvimento intensivo nos próximos 3 meses. Gostaria de designá-lo como gerente de projeto. Isso significaria trabalhar diretamente comigo em reuniões semanais de alinhamento, além de coordenar equipes de desenvolvimento, design e conteúdo. Entendo que isso pode complicar nossa situação atual dadas as circunstâncias recentes. Se preferir declinar, designarei outra pessoa sem qualquer prejuízo à sua posição. Preciso de sua resposta até amanhã, ao meio-dia. Atenciosamente, Tatiana Carvalho, CEO, EduTech Brasil. Fábio leu 3 vezes. Aquilo era uma oportunidade profissional enorme. Era reconhecimento do seu trabalho. Era a chance de fazer algo que realmente importava. E era também 3 meses trabalhando diretamente com uma mulher que, em apenas 2 dias, havia rachado a armadura que ele passara 4 anos construindo. Ele ligou para Camila. Ela atendeu no segundo toque. Preciso de um conselho, ele disse sem preâmbulo. Sobre a Tatiana.
Como você sabe? Porque eu te conheço há 15 anos e reconheço aquele tom na sua voz. Fala. Fábio contou sobre o e-mail. Sobre a oportunidade. Sobre o risco. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Você quer aceitar? Quero. Mas não sei se deveria. Por que não? Porque... Fábio procurou as palavras. Porque quando eu olho para ela, sinto coisas que não sentia há 4 anos. E isso me assusta. E o Lucas? O Lucas merece um pai feliz. Um pai completo. Não uma versão de você que está apenas sobrevivendo. A voz de Camila era gentil, mas firme. Beatriz não ia querer que você parasse de viver, Fábio. Ela te amava demais para isso. Eu sei. Mas e se eu estragar tudo? E se? E se der certo? Camila o interrompeu. Você já pensou nessa possibilidade? Fábio não tinha pensado. Passara tanto tempo se protegendo que esquecera que portas também podem levar a lugares bons. Aceita o projeto, Camila disse. Deixa o resto acontecer naturalmente, ou não acontecer, mas para de decidir por medo. Depois que desligou, Fábio abriu o e-mail e começou a digitar a resposta. Senhora Carvalho, aceito a posição. Será uma honra liderar este projeto. Atenciosamente, Fábio Mendonça. Ele enviou antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou 3 minutos depois. Uma única linha. Ótimo, começamos segunda-feira. Fábio deitou-se na cama, olhando para o teto, sabendo que algo fundamental havia mudado. Ele havia aberto uma porta. Não sabia onde ela levaria. Mas pela primeira vez em 4 anos, estava disposto a descobrir. 3 semanas depois do retiro, a vida de Fábio havia se transformado em algo irreconhecível. As segundas, quartas e sextas, às 14 horas, eram reservadas para reuniões com Tatiana sobre o projeto de personalização narrativa. Elas começavam formais, relatórios de progresso, análise de dados, decisões estratégicas, mas inevitavelmente derivavam para território pessoal. Fábio descobriu que Tatiana tinha uma coleção secreta de quadrinhos antigos, que ela acordava às 4 da manhã para correr, porque era o único momento do dia que conseguia desligar a mente, que ela ainda visitava a kitnet da avó todo dia 15 de cada mês, o aniversário de morte dela, e ficava lá sentada em silêncio por 1 hora. Tatiana descobriu que Fábio sabia fazer origami e ensinava Lucas a fazer dinossauros de papel, que ele tinha medo irracional de elevadores desde criança, que toda sexta à noite ele e Lucas faziam experimentos científicos na cozinha que geralmente acabavam em bagunça e risadas. Você deveria trazer Lucas aqui algum dia, Tatiana disse numa tarde de agosto, enquanto revisavam protótipos do novo design. Para testar o aplicativo, perspectiva de usuário real. Fábio hesitou. Trazer Lucas para o escritório significava misturar mundos que ele mantinha cuidadosamente separados, mas também significava que Tatiana realmente se importava. Ele adoraria, Fábio finalmente disse. Mas precisa ser ambiente controlado, sem barulhos inesperados, sem muita gente, sem mudanças bruscas de plano. Entendido. Podemos fazer no sábado. Escritório vazio. Só nós 3. Tatiana fez uma pausa. Se você estiver confortável. Estaria. Fábio não tinha certeza, mas disse que sim mesmo assim. No escritório, os rumores continuavam, mas haviam evoluído. Agora não era mais, você viu o escândalo? Era, você viu como eles olham um para o outro? Valéria, que havia se tornado amiga improvável de Fábio, o abordou na copa numa manhã. Você sabe que todo mundo está vendo, né? Vendo o quê? Você. Ela. A tensão sexual poderia alimentar o prédio inteiro. Fábio quase engasgou com o café. Não existe tensão sexual. Somos colegas de trabalho. Colegas de trabalho não ficam olhando para a boca um do outro quando acham que ninguém está vendo. Valéria sorriu. Relaxa. A maioria das pessoas está torcendo por vocês. Só o Marcelo que está sendo esquisito. Esquisito como? Fazendo comentários. Nada explícito, mas sempre insinuando que você está na posição que está por... Bem, não por mérito.
A raiva subiu quente e rápida. Isso é ridículo e machista, eu sei, todo mundo sabe. Mas cuidado com ele. Marcelo tem influência no board. Fábio guardou o aviso. O sábado com Lucas chegou com nervosismo de primeiro encontro. Fábio passou meia hora explicando para o filho onde iriam e o que fariam. Vamos no seu trabalho? Lucas perguntou, os olhos arregalados. Ele estava sentado no chão do quarto, cercado por modelos de dinossauros organizados por período geológico. Vamos. E tem uma pessoa especial que quer te conhecer. Pessoa especial como? Uma amiga do papai. Ela que fez o aplicativo de ciências que você gosta. Lucas considerou isso seriamente. Ela é inteligente? Muito. Ela gosta de dinossauros? Vamos descobrir. Lucas aceitou isso com um aceno. Posso levar o Triceratops? Ele segurava seu modelo favorito, um brinquedo gasto que fora presente de Beatriz. Pode. No escritório, Tatiana os esperava na recepção, vestindo jeans e blusa simples. Fábio nunca a havia visto tão casual. Ela se ajoelhou quando Lucas entrou, colocando-se no nível dos olhos dele. Oi, Lucas, eu sou a Tatiana. Lucas não olhou diretamente para ela. Ele raramente fazia contato visual com estranhos, mas acenou. Você fez o aplicativo. Fiz. Mas agora estamos fazendo um novo. Melhor. E preciso da sua ajuda para testar. Eu sou bom em testar. Lucas finalmente olhou para ela rápido, porque eu presto atenção nos detalhes. Exatamente o que precisamos. Tatiana sorriu genuína. Quer me mostrar seu dinossauro? Lucas estendeu o Triceratops. É do período Cretáceo Superior, herbívoro. O nome significa face com 3 chifres. Viveu há aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás. Impressionante. Você sabe muito. Eu sei tudo sobre dinossauros. Não era arrogância. Era fato simples. Tatiana levou-os para a sala de desenvolvimento, onde havia preparado uma estação de testes. Tablet com o protótipo, cadeira confortável, fones de ouvido com cancelamento de ruído. E, Fábio notou com o coração apertando, um livro ilustrado sobre paleontologia na mesa lateral. Pensei que ele pudesse querer fazer intervalos. Tatiana explicou baixo para Fábio. O livro é para descomprimir. Ela havia pesquisado. Entendido. Preparado. Lucas testou o aplicativo por 2 horas, fazendo comentários precisos sobre interface, dificuldade de navegação e quais partes eram interessantes versus chatas. Tatiana anotava tudo, ocasionalmente fazendo perguntas que mostravam que ela realmente entendia o feedback dele. Durante um intervalo, enquanto Lucas folheava o livro de paleontologia, Tatiana e Fábio se sentaram no sofá da sala. Ele é incrível, ela disse. Tão focado, tão preciso. Ele gostou de você, Fábio respondeu. Isso é raro. Lucas geralmente precisa de semanas para se aquecer com alguém novo. Talvez ele reconheça uma alma similar. Tatiana olhou para Lucas com expressão suave. Eu era assim, obsessiva com interesses, desconfortável com pessoas. Minha avó dizia que eu tinha minha própria frequência e o mundo que se ajustasse. É uma boa forma de ver. É a única forma de sobreviver sendo diferente. Tatiana virou-se para Fábio. Você está fazendo um trabalho excepcional com ele. Beatriz ficaria orgulhosa. Era a primeira vez que alguém além de Camila dizia isso. Fábio sentiu os olhos arderem. Obrigado. Isso significa muito. Lucas olhou para cima do livro. Papai, a Tatiana pode jantar com a gente? Fábio piscou surpreso. Lucas nunca pedia isso. Ah, se ela quiser. Eu adoraria. Tatiana disse antes que Fábio terminasse. Eles foram para um restaurante japonês que Lucas gostava. Ambiente tranquilo, música baixa, cardápio previsível. Lucas pediu o de sempre. Teriyaki de frango com arroz, nada misturado. Fábio e Tatiana pediram sushi. Você não gosta de peixe cru? Tatiana perguntou a Lucas. Não gosto de texturas imprevisíveis. Ele respondeu seriamente. Peixe cru é imprevisível. Faz sentido.
Eu costumava ser assim com berinjela. E agora? Ainda não gosto. Algumas coisas não mudam. Ela sorriu. E tudo bem. Lucas considerou isso e acenou, aprovando. Durante o jantar, ele falou sobre dinossauros, sobre a escola, sobre seu projeto de ciências. Tatiana ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes. Fábio os observava, seu filho e essa mulher extraordinária conectando-se naturalmente. E sentiu algo dentro dele ceder, como uma barragem que segurava por tempo demais. Depois do jantar, enquanto caminhavam para o carro, Lucas segurou a mão de Fábio e, para surpresa de ambos os adultos, estendeu a outra mão para Tatiana. Ela a pegou com delicadeza e os três caminharam assim pela quadra. Eu gostei de hoje, Lucas disse. A Tatiana pode voltar? Fábio olhou para Tatiana sobre a cabeça do filho. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando sob a luz dos postes. Pode, Fábio disse. Se ela quiser. Eu quero, ela respondeu apertando a mão pequena de Lucas. Na segunda-feira, Fábio encontrou Marcelo Tavares esperando na sua sala. Mendonça, precisamos conversar. Fábio colocou a pasta na mesa, mantendo a expressão neutra. Sobre o projeto de personalização narrativa. O board está preocupado com os custos crescentes. Estamos dentro do orçamento aprovado, por enquanto. Mas projeções mostram que podemos estourar em 15%. Marcelo se sentou sem ser convidado. Há também preocupações sobre conflitos de interesse. Como assim? Você e a Tatiana. Todos vêm. E quando um projeto liderado por alguém que está envolvido com a CEO começa a custar mais que o previsto, surgem questões sobre julgamento. Fábio sentiu a raiva ferver. Meu relacionamento com a Tatiana é profissional. E mesmo se não fosse, não afeta a qualidade do meu trabalho. Não afeta? Marcelo sorriu sem humor. Você foi promovido a gerente de projeto 3 semanas depois daquele incidente no retiro. Coincidência conveniente. Fui promovido porque apresentei a melhor estratégia. Ou porque a CEO quer te agradar. Marcelo se levantou. Só estou te alertando, Mendonça. O board está de olho. Qualquer deslize seu reflete nela, e vice-versa. Depois que Marcelo saiu, Fábio ficou sentado em silêncio, as mãos tremendo de raiva. Bateram na porta. Tatiana entrou sem esperar resposta, fechando a porta atrás de si. Marcelo esteve aqui, ela disse. Não era pergunta. Esteve, fazendo insinuações. Sobre nós. Sobre conflito de interesses, sobre a promoção, sobre... Fábio passou a mão pelo cabelo. Sobre tudo. Tatiana cruzou os braços. Ele está jogando sujo. Sempre esteve contra mim desde que recusei a fusão que ele propôs ano passado. Ele perderia a influência. E agora está usando eu contra você. Está tentando. Ela se aproximou da mesa. Fábio, eu não ligo para o que Marcelo pensa, mas ligo para você. E para Lucas, se isso está te prejudicando... Não está. A resposta foi rápida, firme. Ou está, mas não me importo. Meu trabalho fala por si. E o que existe entre nós... Ele pausou, percebendo o que estava prestes a admitir. O que existe entre nós é real. E eu não vou deixar o Marcelo ou qualquer outra pessoa transformar isso em algo sujo. Tatiana o encarou, algo vulnerável e esperançoso na expressão. O que existe entre nós? A pergunta pairou no ar. Fábio se levantou, rodeou a mesa, parou a poucos centímetros dela. Eu não sei exatamente, mas sei que penso em você toda hora. Que você é a primeira pessoa que quero contar quando algo bom acontece. Que Lucas te aceitou de um jeito que nunca aceitou ninguém. E que eu... Ele respirou fundo. E que eu estou apavorado, porque não sentia assim desde Beatriz. E não sei se estou pronto, mas também não consigo parar. Tatiana colocou a mão no rosto dele, o toque suave e cuidadoso. Eu também estou apavorada. Passei 8 anos me protegendo, construindo muros. E você... Você apareceu pela porta errada e derrubou tudo em 3 segundos. Eles estavam tão perto que Fábio podia ver as minúsculas manchas douradas nos olhos castanhos dela.
Podia sentir o perfume discreto que ela usava. Podia ouvir a respiração acelerada. Tatiana. O celular dela tocou. Ambos pularam. Tatiana olhou a tela e empalideceu. É ela de novo, minha mãe. Você precisa atender? Não. Sim, eu... Tatiana pressionou as mãos contra as têmporas. Ela está ligando há uma semana. Mandando mensagens, dizendo que precisa me ver, que é urgente. O que você quer fazer? Quero que ela suma. Quero que os últimos 31 anos não tenham acontecido. Quero... A voz dela quebrou. Quero minha avó de volta para me dizer o que fazer. Fábio a puxou para um abraço sem pensar. Tatiana ficou rígida por um segundo, depois cedeu, encostando a testa no ombro dele. Você não precisa fazer nada que não queira, ele disse baixo. Mas se decidir encontrá-la, não precisa ir sozinha. Tatiana se afastou, limpando os olhos rapidamente. Você faria isso? Iria comigo? Sem pensar duas vezes. Ela assentiu, recompondo-se. Vou pensar. Mas primeiro, temos um evento para planejar. O evento era o lançamento oficial do novo aplicativo, planejado para sexta-feira. A EduTech havia alugado um espaço em Pinheiros, convidado educadores, influenciadores de educação e imprensa especializada. Seria o primeiro grande teste público do projeto de Fábio. A semana passou num borrão de preparativos. Tatiana trabalhava 18 horas por dia, perfeccionista ao extremo. Fábio tentava manter tudo nos trilhos enquanto gerenciava a ansiedade crescente dela. Na quinta à noite, Tatiana ligou para ele às 23 horas. Eu marquei de encontrar minha mãe. Ela disse sem preâmbulo. Amanhã, antes do evento. Quer que eu vá? Sim, por favor. Eles se encontraram num café em Pinheiros às 10 horas da manhã. A mãe de Tatiana já estava lá, uma mulher de 50 e poucos anos, magra, com o rosto marcado por décadas de vida difícil. Tatiana. A mulher se levantou, os olhos marejados. Você ficou tão bonita. O que você quer, Simone? A voz de Tatiana era gelo. A mulher olhou para Fábio. Quem é ele? Alguém importante. Responde a pergunta. Simone sentou-se, as mãos tremendo. Estou doente. Câncer de pâncreas. Estágio 4. Os médicos dizem que tenho 6 meses, talvez menos. Fábio sentiu Tatiana ficar rígida ao lado dele. E você quer o quê? Tatiana perguntou. Perdão? Dinheiro para tratamento? Quitação da sua consciência? Quero te pedir desculpas, antes que seja tarde demais. Lágrimas corriam pelo rosto de Simone. Eu era jovem, viciada, irresponsável. Tudo o que você pode imaginar de ruim, eu fui. E você merecia melhor. Eu merecia uma mãe. Eu sei. Mas eu não conseguia ser isso. Estava matando a gente duas. Você lá comigo. Sua avó podia te dar o que eu não podia. Então você me deixou e sumiu por 30 anos. Porque tinha vergonha. Porque cada dia que passava ficava mais impossível voltar. Simone estendeu a mão, mas não tocou Tatiana. Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu sempre soube que você existia. E que eu sempre fui muito, muito covarde. Tatiana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz estava controlada. Mas havia lágrimas nos olhos. Você está certa. Você foi covarde e egoísta. E você me machucou de formas que eu ainda estou descobrindo. Ela respirou fundo. Mas minha avó me ensinou que guardar raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então eu vou te dizer isso uma vez. Eu te perdoo. Não por você, por mim, para que eu possa seguir em frente sem essa âncora. Simone soluçou. Obrigada. Obrigada, minha filha. Mas não quero relacionamento. Não quero visitas ou ligações ou atualizações sobre sua saúde. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas, e elas não se cruzam mais. Eu entendo. Tatiana se levantou. Espero que seus últimos meses sejam pacíficos, de verdade. Mas eles serão sem mim. Ela saiu do café, Fábio logo atrás. Na calçada, ela parou,
tremendo inteira. Fábio a abraçou, e dessa vez ela desabou, chorando com soluços profundos que vinham de um lugar de dor antiga. Eu fiz a coisa certa? Ela perguntou contra o peito dele. Fez o que era certo para você. E isso é o que importa. Eles ficaram assim por vários minutos, o movimento da cidade em volta deles, até que Tatiana se recompôs. Temos um evento em 6 horas, ela disse, limpando o rosto. Podemos cancelar. Não, isso é importante. Para você, para o Lucas, para o projeto. Ela endireitou os ombros. Eu vou estar bem. O evento começou às 16 horas. O espaço estava lotado, mais de 200 pessoas, incluindo jornalistas importantes e potenciais investidores. Fábio apresentou o projeto, explicando a filosofia de personalização narrativa. Lucas estava lá com Camila, testando o aplicativo ao vivo para demonstração. Tudo estava indo perfeitamente até que alguém nos bastidores disparou fogos de artifício, uma celebração não autorizada da equipe de marketing. O primeiro estouro fez Lucas congelar, o segundo o fez soltar o tablet. No terceiro ele começou a gritar, as mãos cobrindo os ouvidos, o corpo encolhendo em posição fetal. Fábio correu para ele, mas Tatiana chegou primeiro. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, criando uma barreira com o corpo entre ele e a multidão confusa. Lucas, ela disse baixo, firme. Olha para mim, respira comigo. Dentro, fora, dentro, fora. Muito barulho, Lucas gritava. Muito barulho. Eu sei, mas vai parar. Prometo. Olha, já parou. Ouve. Silêncio. Os fogos haviam acabado, mas o dano estava feito. Lucas tremia, lágrimas escorrendo. Tatiana tirou o blazer e colocou sobre ele, criando uma tenda que bloqueava estímulos visuais. Você está seguro, ela continuava. Seu pai está aqui. Eu estou aqui. Você está seguro. Lentamente, muito lentamente, Lucas parou de tremer. Fábio se juntou a ele sob o blazer, segurando o filho. Sinto muito, Lucas sussurrava. Estraguei tudo. Não estragou nada, Fábio disse. Nada disso é sua culpa. Quando eles finalmente saíram da barreira improvisada, Fábio viu Marcelo Tavares no palco, falando ao microfone. Lamentável incidente demonstra exatamente por que precisamos de protocolos mais rigorosos. A CEO deveria ter previsto. Marcelo. A voz de Tatiana cortou o salão. Ela estava de pé agora, ainda sem o blazer, o rosto pálido, mas a postura inabalável. O único protocolo que falhou foi o da sua equipe de marketing, que autorizou fogos sem consultoria sensorial. E minha equipe apenas tentou celebrar. Às custas de uma criança autista numa demonstração sobre acessibilidade educacional. A ironia não te escapou? O salão ficou em silêncio. Marcelo abriu a boca, fechou, tentou novamente. Tatiana, talvez não seja o momento para... É exatamente o momento. Fábio se levantou, Lucas seguro em seus braços. Porque o que aconteceu aqui foi falha de consideração. Meu filho é o motivo deste aplicativo existir. Crianças como ele, que processam o mundo diferente, merecem educação que os respeite, e qualquer um que não entende isso não deveria estar envolvido neste projeto. Aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois crescentes. Educadores, pais, até alguns jornalistas. Mas o olhar que Marcelo dirigiu para Fábio e Tatiana era de puro veneno. Depois do evento, já no escritório vazio, Tatiana encontrou Fábio no escritório dele. Lucas estava dormindo no sofá, exausto emocionalmente. Marcelo vai usar isso, ela disse. Contra nós dois. Deixa ele tentar. Fábio, você não entende. Ele tem influência. Pode questionar sua posição. Pode questionar minha liderança. E daí? Fábio ficou de pé. Tatiana, hoje eu vi você cuidar do meu filho como se fosse seu. Vi você defender uma criança que você conhece há 3 semanas com mais ferocidade que pessoas que convivem com ele há anos. Eu não ligo para o Marcelo, não ligo para o board. Eu ligo para você. Fábio, eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Eu sei que é rápido, sei que é complicado,
Mas é verdade. E eu não vou mais esconder isso por medo do que as pessoas vão pensar. Tatiana o encarou, olhos arregalados. Então, ela fechou a distância entre eles e o beijou. Um beijo desesperado, aliviado, cheio de emoções represadas por semanas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu também te amo, e isso me apavora, porque agora tenho algo a perder. Então a gente perde juntos. Ou vence juntos, mais juntos. Do sofá, veio a voz sonolenta de Lucas. Vocês vão namorar agora? Fábio e Tatiana se viraram, surpresos. Lucas estava de olhos semifechados, mas sorrindo. Você estava dormindo, Fábio disse. Estava. Mas acordei, e ouvi. E acho que é uma boa ideia. A Tatiana é legal. Tatiana riu, as lágrimas finalmente caindo. Você é legal também, Lucas. Eu sei. Ele bocejou. Posso voltar a dormir agora? Vocês podem continuar namorando. Oh, pode, Fábio disse, a voz grossa de emoção. Quando Lucas voltou a dormir, Tatiana segurou a mão de Fábio. Segunda-feira vai ser difícil. Marcelo vai ao board. Então a gente enfrenta segunda-feira na segunda. Hoje e agora é só nosso. E por algumas horas, ali no escritório vazio com Lucas dormindo no sofá, Fábio e Tatiana se permitiram esquecer os desafios. Permitiram-se apenas estar, juntos, apavorados, apaixonados e finalmente completos. A segunda-feira chegou com céu cinza e uma convocação urgente. Reunião extraordinária do Board 9 Presença obrigatória de Tatiana Carvalho e Fábio Mendonça. Fábio deixou Lucas na escola com um abraço mais apertado que o normal. Camila percebeu. Vai dar tudo certo, ela disse, ajeitando a mochila de Lucas. Você é bom no que faz, e ela também. E se não for suficiente? Então vocês vão descobrir juntos, mas para de se punir antes mesmo de lutar. Camila segurou o rosto dele. Beatriz te ensinou a ser corajoso. Usa isso hoje. No prédio da EduTech, Tatiana esperava no saguão. Ela usava um terno cinza impecável, o cabelo preso, a expressão controlada. Mas quando viu Fábio, algo suavizou. Pronto? Ela perguntou. Não, mas vamos assim mesmo. Eles subiram juntos. No corredor antes da sala de reuniões, Tatiana segurou a mão dele rapidamente. Independente do que acontecer lá dentro, não me arrependo de nada. Nem eu. A sala do board era toda vidro e aço, com uma mesa enorme de jacarandá, 6 cadeiras ocupadas. Marcelo Tavares, 3 outros diretores que Fábio reconhecia vagamente e 2 mulheres que ele nunca havia visto, provavelmente investidoras externas. Marcelo abriu a sessão com eficiência fria. Obrigado por comparecerem. Esta reunião foi convocada para discutir preocupações sobre conflitos de interesse, uso inadequado de recursos da empresa e questões de governança corporativa. Questões que você fabricou, Tatiana disse calmamente. Questões documentadas. Marcelo abriu uma pasta. Fábio Mendonça foi promovido a gerente de projeto 3 semanas após um incidente que comprometeu sua relação profissional com você. O projeto sob liderança dele ultrapassou o orçamento em 12%. 9%, Fábio corrigiu. E dentro da margem de contingência aprovada. E na sexta-feira tivemos um incidente público constrangedor envolvendo o filho dele numa demonstração corporativa. Um incidente causado pela sua equipe de marketing, Tatiana rebateu, que disparou fogos sem autorização ou consideração de acessibilidade. Uma das investidoras levantou a mão. Senhora Carvalho, com todo respeito, o senhor Tavares não está questionando o incidente em si. Está questionando a aparência de favorecimento pessoal na condução dos negócios da empresa. Aparência criada por fofoca de corredor, Tatiana disse, baseada em um mal-entendido no retiro de julho. Realmente foi mal-entendido? Marcelo se inclinou para a frente. Porque múltiplas testemunhas reportam que vocês passam horas sozinhos no escritório. Que há intimidade clara. E se houver, Fábio disse, surpreso pela própria voz firme. Isso muda a qualidade do meu trabalho? Muda a percepção de objetividade, um dos outros diretores respondeu.
Se a CEO está envolvida romanticamente com um funcionário que ela promoveu e que lidera um projeto milionário, então talvez, Tatiana o interrompeu, vocês devessem olhar os resultados ao invés de especular sobre minha vida pessoal. Ela abriu seu próprio laptop e projetou dados na tela da sala. O aplicativo de personalização narrativa, sob gestão de Fábio Mendonça, está 15 dias adiantado no cronograma. Os testes beta mostram 87% de retenção após 4 semanas, o triplo do aplicativo anterior. Temos 5 escolas piloto confirmadas e 3 distritos escolares interessados em licenciamento. Ela mudou de slide. O custo adicional de 9% se deve à expansão de features baseada em feedback positivo extraordinário. Poderíamos ter mantido o escopo original e entregado algo mediano, ou investir levemente mais e entregar algo revolucionário. Escolhemos o segundo. Como sempre fizemos. Tatiana, Marcelo disse com paciência forçada, ninguém está questionando os resultados. Estamos questionando a ética. Você está questionando minha capacidade de separar vida profissional de pessoal. A voz de Tatiana estava perigosamente calma. Algo que nunca questionaram nos 8 anos que construí esta empresa sozinha. Algo que nunca questionaram quando recusei propostas de fusão que beneficiariam alguns de vocês financeiramente. O silêncio foi pesado. Vou facilitar para todos, Tatiana continuou. Sim, Fábio e eu temos um relacionamento pessoal. Isso não afeta minha objetividade como CEO. Se o board discorda, então talvez seja a hora de reavaliar minha posição. Tatiana, não, Fábio começou, mas ela levantou a mão. Nos últimos 3 meses percebi algo importante. Esta empresa foi minha vida inteira por 8 anos, mas uma vida inteira não pode ser só trabalho. Precisa ter espaço para pessoas, para conexão, para amor. Ela olhou diretamente para Marcelo. Então proponho o seguinte. Promovo Fábio Mendonça a diretor de inovação de produto. Ele não reporta mais para mim, reporta diretamente para o board. Eu continuo como CEO, mas trago uma co-CEO, alguém com experiência em gestão que possa dividir responsabilidades executivas. Quem? Perguntou uma das investidoras. Márcia Andrade. Ela foi minha mentora na segunda startup, tem 20 anos de experiência em tech e é uma das pessoas mais éticas que conheço. Já conversei com ela. Ela está interessada. Marcelo franziu a testa. Você já sabia que esta reunião aconteceria. Eu sabia que eventualmente meu estilo de liderança seria questionado. Sempre soube. Mulheres CEOs são escrutinizadas diferente. Então me preparei. Tatiana fechou o laptop. A questão é, vocês realmente se importam com conflito de interesse? Ou se importam com o fato de eu ter finalmente encontrado equilíbrio? A investidora mais velha, uma mulher de cabelos brancos e olhar afiado, se pronunciou pela primeira vez. Senhora Carvalho, em 30 anos investindo em startups, vi CEOs destruírem empresas por ego, ganância e negligência. Nunca vi uma destruir por encontrar amor e querer estruturar a empresa de forma mais sustentável. Ela olhou para os outros membros. A proposta dela é razoável. Fábio Mendonça demonstrou competência. A ideia de co-CEO fortalece governança. E, francamente, a vida pessoal da CEO não é assunto nosso enquanto ela entregar resultados. Concordo, disse a outra investidora. Voto pela reestruturação proposta. Os outros diretores, um por um, acenaram concordância. Apenas Marcelo permaneceu em silêncio, o rosto vermelho. Marcelo? Tatiana perguntou. Seu voto? Abstenção, ele disse entre dentes. Então está decidido. Tatiana se levantou. Fábio assume como diretor de inovação a partir de hoje. Márcia Andrade se junta como co-CEO até fim do mês. Alguma outra preocupação? Não havia. Do lado de fora da sala, Fábio segurou Tatiana pelo braço. Você planejou tudo isso. Planejei uma opção, caso fosse necessário. Ela sorriu, cansada. Aprendi que sempre ter um plano B salva sua sanidade. Você teria deixado a posição de CEO. Se fosse escolher entre a empresa e você, sim.
Mas felizmente não precisei. Ela tocou o rosto dele. E honestamente, compartilhar liderança com a Márcia vai ser bom para mim. Vou ter tempo para... outras coisas. Que outras coisas? Jantares em família. Ajudar um menino de 7 anos com projetos de ciência. Talvez até tirar um fim de semana de folga de vez em quando. Fábio a puxou para um abraço ali mesmo no corredor, sem se importar quem visse. Obrigado, ele sussurrou, por lutar por nós. Sempre, ela respondeu. 6 semanas depois, Fábio assinou os papéis finais de venda do apartamento na Vila Mariana. Ele e Lucas estavam se mudando para uma casa em Pinheiros, com 3 quartos, jardim pequeno e espaço suficiente para a coleção de dinossauros de Lucas e a coleção de quadrinhos de Tatiana. Vai morar junto? Camila perguntou, ajudando a embalar livros. Oficial? Oficial. Lucas já chama de nossa casa. Fábio sorriu. E antes que pergunte, sim, estou nervoso. Sim, é rápido. Sim, tenho certeza. Não ia perguntar nada disso. Ia dizer que estou feliz por você. Camila abraçou o amigo. Beatriz também estaria. Na nova casa, Tatiana já havia montado o quarto de Lucas. Paredes pintadas de azul escuro com decalques de constelações que brilhavam no escuro. A coleção de dinossauros tinha prateleiras personalizadas. E numa parede, uma foto emoldurada de Beatriz sorrindo. Ele precisa lembrar dela sempre, Tatiana explicou quando Fábio viu. Ela fez de você quem você é. Fez do Lucas quem ele é. Ela faz parte desta família. Fábio não conseguiu falar, só acenou, os olhos queimando. Lucas adorou o quarto. Mais que isso, adorou ter Tatiana fazendo parte do dia a dia. Ela aprendeu suas rotinas, seus gatilhos sensoriais, suas necessidades específicas. E Lucas, por sua vez, ensinou a ela sobre dinossauros, sobre por que pedras brilhantes eram importantes e sobre como às vezes apenas sentar em silêncio junto era melhor que qualquer conversa. No trabalho, a transição foi surpreendentemente suave. Márcia Andrade trouxe estrutura e experiência que Tatiana respeitava. Fábio, como diretor de inovação, liderava a equipe sem a sombra de favoritismo. O aplicativo de personalização narrativa foi lançado oficialmente em outubro e se tornou sucesso imediato, featured na App Store, matérias em revistas de educação, prêmios de inovação. Marcelo Tavares pediu demissão em novembro. Buscar novas oportunidades, segundo o comunicado oficial. Ninguém sentiu falta. Em dezembro, numa noite de sexta-feira, Fábio, Tatiana e Lucas foram ao Museu Nacional recém-reconstruído. Lucas estava extasiado. Novos esqueletos de dinossauros, exposições interativas, réplicas para tocar. Olha, papai, é um titanossauro! Lucas praticamente pulava. Do Brasil, encontrado em Minas Gerais. Impressionante, Fábio disse, mas estava olhando para Tatiana, que observava Lucas com expressão suave e feliz. Ela pegou isso. O quê? Nada, só... isso. Você, ele aqui. É perfeito. É caótico. Tem criança correndo para todo lado. Barulho, cheiro de pipoca requentada. Tatiana sorriu. Mas sim, é perfeito. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, rotina que agora faziam juntos, Fábio e Tatiana sentaram no sofá da sala. A casa ainda tinha caixas por desembalar, quadros encostados em paredes esperando serem pendurados. Mas era deles. Você se arrepende? Fábio perguntou. De tudo que mudou? Todos os dias, Tatiana respondeu fazendo-o olhar alarmado. Ela riu. Brincadeira. Não, nem um pouco. Às vezes ainda não acredito que isso é real, que você está aqui, que nós estamos aqui. Acredita. Ela entrelaçou os dedos com os dele. Eu passei 8 anos construindo muros, achando que solidão era força, achando que precisar de alguém era fraqueza, e então você abriu aquela porta errada. Tecnicamente era a porta certa, a placa que estava errada. Filosoficamente, era a porta errada que acabou sendo a certa. Tatiana encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que minha avó costumava dizer?
que a vida tem um jeito engraçado de te dar exatamente o que você precisa quando você menos espera. Sábia mulher. Era. Tatiana ficou em silêncio por um momento. Minha mãe morreu mês passado, em casa de repouso, sozinha. Fábio apertou a mão dela. Como você está? Triste, mas não do jeito que esperava. Triste pela vida que ela poderia ter tido. Pelas escolhas que fez, mas também em paz. Eu disse o que precisava dizer. Perdoei o que precisava perdoar. Não ficou nada pendente. Isso é tudo que podemos fazer. É. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Você me ensinou isso, você e o Lucas, que é possível carregar a dor sem deixar ela te definir, que é possível honrar o passado sem viver nele. Aprendi com você também que recomeçar não significa esquecer, que abrir portas novas não fecha as antigas. Do quarto de Lucas veio um barulho. Ambos se levantaram, Fábio chegando primeiro. Lucas estava sentado na cama segurando o Triceratops. Tive um sonho, ele disse. Pesadelo? Fábio se sentou na beirada da cama. Não, um sonho bom. Sonhei com a mamãe. Fábio ficou imóvel. Lucas raramente falava sobre Beatriz espontaneamente. O que ela estava fazendo? Estava sorrindo. E disse que estava feliz que a gente não está mais triste o tempo todo. Lucas olhou para Tatiana na porta. E disse que a tia Tati é legal. Tatiana levou a mão à boca, os olhos marejados. Ela era legal também? Lucas perguntou ao pai. Era a pessoa mais legal do mundo, Fábio disse, a voz grossa. E você ainda ama ela? Sempre vou amar. Lucas pensou nisso. E você ama a tia Tati também? Amo. Pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Pode. O coração tem espaço para todo mundo que a gente deixa entrar. Lucas acenou, satisfeito com a resposta. Então tá bom. Eu também amo as duas. A mamãe no céu e a tia Tati aqui. Tatiana entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da cama. Lucas, eu nunca vou tentar substituir sua mãe. Ninguém pode. Mas vou sempre estar aqui para você e seu pai. Pode contar comigo. Eu sei. Lucas deu um bocejo. Você pode me colocar para dormir junto com o papai. Então ficaram ali, os três. Fábio de um lado, Tatiana do outro, Lucas no meio com o Triceratops. Fábio leu 2 capítulos de um livro sobre pterossauros. Tatiana ajustou o cobertor 3 vezes do jeito exato que Lucas gostava. Quando ele finalmente dormiu, eles saíram de mãos dadas. Ele te chamou de tia Tati, Fábio sussurrou no corredor. Eu ouvi. Isso não te assusta? Apavora, mas no bom sentido. Ela sorriu. Tipo quando você abriu aquela porta em Campos do Jordão. Assustador e certo ao mesmo tempo. 8 meses se passaram em ritmo de vida real. Desafios de rotina, alegrias pequenas, frustrações normais de pessoas construindo vida juntas. Lucas teve uma crise sensorial na escola. Tatiana saiu de reunião importante para buscá-lo. Fábio teve gripe. Tatiana cuidou dele e de Lucas sozinha por 3 dias. Brigaram sobre quem esqueceu de comprar leite. Riram quando Lucas informou que adultos eram péssimos em planejamento. Em agosto, um ano depois daquele retiro em Campos do Jordão, Fábio planejou uma surpresa. Conseguiu reservar o mesmo resort para um fim de semana, só os 3. Por que estamos indo no lugar do trabalho? Lucas perguntou no carro. Porque há um ano atrás, algo importante aconteceu lá. E eu queria que a gente voltasse juntos. Tatiana entendeu quando viram o resort. Seus olhos encontraram os de Fábio pelo retrovisor e ela sorriu. Aquele sorriso pequeno e íntimo que era só deles. Fábio havia pedido o quarto 14B. A mesma porta. A mesma placa desbotada que causara tudo. Naquela noite, depois de Lucas dormir no quarto ao lado, Fábio e Tatiana saíram para o deck que dava para as montanhas. O mesmo deck onde haviam conversado pela primeira vez depois do incidente. 1 ano, Tatiana disse, as mãos apoiadas na grade. Parece mais e menos ao mesmo tempo. Eu sei o que quer dizer. Ela virou-se para ele. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui,
vivendo com você e Lucas, feliz de um jeito que nunca achei possível, eu teria rido. Eu também teria rido e depois entrado em pânico. E agora? Fábio tirou uma pequena caixa do bolso. As mãos tremiam um pouco, mas a voz estava firme. Agora eu quero saber se você está disposta a fazer oficial o que já sabemos ser verdade. Tatiana olhou para a caixa, depois para ele. Fábio, eu conversei com Lucas. Ele disse que é logicamente a próxima etapa e que aprovava completamente. Fábio sorriu. Ele também ajudou a escolher o anel. Disse que tinha que ter brilho suficiente, mas não excessivo. Tatiana riu, chorando ao mesmo tempo. Tatiana Carvalho, você quer casar comigo? Quer oficialmente se tornar parte desta bagunça linda que é a nossa família? Sim. Ela nem esperou ele terminar. Sim, sim, sim. O anel, simples, elegante, com 3 pequenos diamantes que Lucas havia insistido representarem os 3 deles, deslizou perfeitamente. Eles se beijaram enquanto o vento frio da serra soprava, as montanhas testemunhas silenciosas de uma história que começara com uma porta errada e levara a tudo certo. Hoje, quando Fábio passa pela porta do quarto de Lucas decorado com pôsteres de dinossauros, ou quando observa Tatiana explicando constelações para o filho em noites de sábado, ele pensa naquele momento no resort em Campos do Jordão. Uma porta errada, um segundo de constrangimento. E um universo inteiro de possibilidades que se abriu. Tatiana costuma dizer que construímos muros para nos proteger. Mas às vezes o que parece ser uma invasão é apenas a vida tentando nos mostrar que existe um jeito melhor de viver. Que solidão não é força. Que precisar de alguém não é fraqueza. Que amor, real, complicado, imperfeito, vale todos os riscos. Lucas, agora com 8 anos e ainda obcecado por paleontologia, tem sua própria filosofia sobre o assunto. As melhores descobertas, ele diz com a seriedade de quem estuda fósseis de milhões de anos, acontecem quando você está procurando outra coisa. Tipo, quando acharam o primeiro dinossauro com penas. Estavam procurando lagartos e encontraram evidência de evolução. E talvez ele esteja certo. Talvez as melhores coisas da vida aconteçam quando paramos de procurar tão intensamente. Quando abrimos a porta errada. Quando deixamos o acaso nos guiar para lugares que nunca planejamos ir. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber que os erros mais constrangedores podem se transformar nos acertos mais bonitos. Que recomeçar não significa esquecer quem amamos, mas honrar esse amor vivendo plenamente. Que uma porta errada pode levar exatamente para onde você sempre precisou estar. Deixe seu like e conta para mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.